Já está no ar o programa Lições da Bíblia dessa semana. Estamos chegando com muita alegria até você, com a certeza de que Deus estará juntamente com a gente no estudo da Bíblia hoje aqui no programa. Nós estamos estudando uma temporada muito especial. Aliás, esta é a 11ª semana. Já estamos quase no final dessa temporada, estudando sobre as estações da família. Lá no comecinho da temporada, a gente entendeu o que o autor queria falar sobre essas estações, os diferentes momentos em que nós, seres humanos, passamos e a família também. Nesta semana, nós vamos estudar algo bastante importante. Famílias de fé. Vamos falar sobre o impacto da cultura, o impacto de diferentes coisas que acaba tendo sobre a família. E voltam ao programa os dois amigos da semana passada. A Juliana Assis, que é uma psicóloga, já trabalha há muito tempo com a ADRA, aí no estado de São Paulo, para a região sul do estado de São Paulo, com atendimento clínico e social. Você é muito bem-vinda, viu, Juliana? Obrigada, pastor. Uma alegria recebê-la aqui mais uma vez ao programa. Muito bom estar aqui de novo. Prazer é nosso. Também, juntamente com a Juliana, está o pastor Sidney Rosa, que durante alguns anos de sua vida trabalhou nesta área de família, com comunicação também no Paraguai e outros estados aqui do Brasil, e recentemente veio para a Rede Novo Tempo de Comunicação como um dos coordenadores do núcleo espiritual da TV Novo Tempo, e é uma alegria recebê-lo mais uma vez aqui no programa, pastor Sidney. Prazer meu poder voltar aqui, é uma alegria poder compartilhar as lições da Bíblia. Maravilha. Pastor Sidney, além de pastor, é jornalista. Então, a gente está bem amparado aqui no programa hoje, né? Um aspecto psicológico, comunicacional, teológico. Estamos bem amparados no programa. Amigos, vamos começar então o programa? Juliana, você pode orar para a gente começar, por favor? Querido Deus, te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, para aprendermos mais sobre a Tua Palavra e sobre como vivermos melhor nesse mundo. Que o Senhor possa estar conosco durante esse estudo e esclareça para nós a Tua vontade, esteja com cada pessoa também em seus lares, que possa estar com cada um. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. 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 Vamos ouvir agora um dos autores do nosso manual de estudos desta temporada. Na parte de sexta-feira dessa lição, tem uma citação do Obreiros Evangelísticos, página 330. Há 3 princípios que eu gosto de enfatizar dessa passagem do Espírito de Profecia, que primeiramente, nós somos todos criação do amor de Deus. Não é maravilhoso saber disso? Que o Deus do Universo olha para mim e pensa, eu te amo. Ele não se importa com quem você é nesse planeta, pois nós podemos aceitá-lo. Talvez sejamos de uma cor ou de outra, podemos ser altos ou baixos, podemos ter olhos azuis ou marrons, podemos ter cabelo ou não, ele ainda vai nos amar porque somos filhos dele. Nós somos criação de Deus. O segundo princípio que eu quero apenas mencionar é que somos todos iguais. Somos pecadores precisando de salvação. E Ele nos dá a graça e misericórdia igualmente, independente se temos educação ou não. Independente se somos ricos ou pobres, se somos homens ou mulheres. Ele nos considera todos iguais e devemos tratar a cada um de igual modo. Não podemos ser diferentes aqui e pensar que no céu seremos melhores. A terra é um lugar de treinamento para o céu. Então, se tratarmos uns aos outros aqui de forma certa, estaremos acostumados a fazer isso no céu. O terceiro princípio é que religião de Jesus Cristo nos une. O mais perto que somos levados a Jesus, mais perto somos levados ao nosso próximo. Esse princípio funciona maravilhosamente na família. Quando o marido, a esposa e os seus filhos são levados mais próximos de Cristo, eles serão levados a se aproximarem mais um do outro. Na igreja, esse princípio funciona da mesma forma. Quanto mais um pastor, os diáconos, os anciãos, os membros da igreja se aproximam de Cristo, mais eles se aproximam uns dos outros. Portanto, a chave para nos aproximarmos de Cristo todos os dias
é lembrarmos que somos frutos criados de igual modo pelo seu amor. Então, desfrute desse amor essa semana. Já temos então a linha que vai direcionar o estudo desta semana aqui no programa. Aliás, pastor Sidney, é interessante que já bem na introdução do nosso material, nosso manual de estudos, e muito bem falado também pelo autor do nosso manual, que a cultura ela tem um impacto sobre a família, né? Toda a família ela acaba recebendo o impacto do ambiente que vive, da cultura. E isso é bastante importante a gente fazer essa análise e entender como isso vai causar impacto, né? Com certeza. Não tem como se desassociar da cultura, né? Nós estamos imersos numa cultura e talvez o grande desafio do nosso tema dessa semana é como é que a gente vai sobreviver quando os elementos da cultura, e não tem elementos que são ruins ou bons, quando os elementos da cultura nos colocam em choque com os princípios bíblicos, não é? Então a gente puxa para lá, puxa para cá. A gente está agora, por exemplo, com muitos elementos, novidades tecnológicas, não é? Que é uma questão que agora abraça com muita força. Como é que a gente vai conseguir sobreviver a tudo isso, né? Então são correntes muito fortes, muitas vezes, que nos colocam em choque com os princípios da igreja. Não estou falando que a tecnologia é contra os princípios bíblicos. Estou dizendo, só dei um exemplo, né, de como, por exemplo, agora a gente está vivendo essa questão tecnológica muito forte, né? É verdade. Dentro desta visão, Juliana, a gente acaba vendo como o Evangelho faz a diferença, né? Porque eu posso ter uma cultura, minha esposa uma outra cultura, posso ir morar numa região do mundo que tem uma outra cultura e essa cultura vai influenciar a minha vida, de minha esposa e dos meus filhos, mas aí vem o Evangelho e tem a cultura da palavra, o Evangelho é transcultural. Como você vê essa questão do Evangelho estar acima de todas as culturas? É muito interessante, porque nós vemos que apesar dos diversos tipos de culturas e países, os costumes diferentes de cada região, mas a gente consegue perceber que existem coisas que são semelhantes, que é o que traz para a gente essa coisa do incomum, né? Então, eu posso estar em outro país, mas se eu encontro pessoas que compartilham dos mesmos princípios que eu vou me sentir em casa novamente. Então, é muito importante e interessante que a gente consiga ver os princípios como uma forma de preservação para a gente, apesar do tempo e apesar do lugar, porque isso faz com que a gente nunca se esqueça de onde nós devemos estar e onde a nossa visão precisa se colocar. Exatamente. Eu tive o privilégio, pastor Lanza e Juliana, de viver numa cultura diferente durante 4 anos. Embora seja bem pertinho da gente aqui, o Paraguai, a gente vê que existe uma forma de pensar diferente. E talvez a única coisa que nos consiga, a única não, a coisa mais importante que nos consiga ligar a essas pessoas são as necessidades delas, não é? Porque esse é um elemento comum em todas as culturas, né? Todos precisam de Deus, todos precisam de carinho, todos precisam de aceitação, todos precisam de respeito. E talvez quando você cresceu numa cultura, né? Eu aqui do Brasil tive o privilégio de morar sou do Sudeste, mas morei no Nordeste, no Norte. E quando você chega num outro lugar, nossa, é completamente diferente. E eu tinha a responsabilidade de pregar ali, de falar de Deus ali. E aí você vê que o que consegue unir você àquela cultura é justamente o que existe de comum entre todos nós, que é a necessidade de Deus, necessidade de carinho, de aceitação, de respeito. E a partir desse ponto comum você consegue, então, começar a comunicar-se com as outras pessoas. Mas é muito diferente. É muito legal você ter tocado nesse ponto, e isso me fez lembrar de um comentário que a Juliana fez na semana passada, falando da ferramenta chamada empatia. Quando você se identifica, né, com o outro e se torna empático, se coloca no lugar do outro, não tem cultura que resista, né? Não sei se eu estou errado nessa minha visão, e se dá para fazer essa leitura correta do que eu estava falando, porque daí a pessoa fala assim, poxa, ele vem de um outro lugar, mas ele está me amando.
a empatia, ela realmente é fundamental nas relações humanas, viu? Então, no contexto, por exemplo, do Paraguai que eu mencionei agora há pouco, quando eu dizia, vai ter cópio, será, ou como vai amigo, será amigo, né? Então já meio que quebrava o gelo, ou seja, ele é um de nós, ele se comunica como a gente. Então isso já criava uma ponte, né, para poder se comunicar com eles, né? Construir pontes, derrubar barreiras é a grande questão quando a gente trabalha a cultura, né? Num mestrado que eu fiz, a gente fez um trabalho específico dentro de uma disciplina que era a liderança transcultural. A gente via muito isso, né? Você tem que olhar para uma cultura, ter uma visão que transcende aquilo para alcançar o coração. O ser humano é meio complexo, né, Juliana? Você que lida com as mentes humanas aí. Porque a gente precisa olhar para as pessoas partindo do ponto de vista de como elas foram construídas por causa da educação, do lugar onde elas estão inseridas. Então, as pessoas não são como são à toa. Sempre tem um porquê, sempre tem um além. E é exatamente isso. Quando a gente consegue transcender o nosso olhar, a gente com certeza vai ter muito mais tolerância para lidar com as diferenças. Claro. A gente com certeza vai conseguir realmente atingir os nossos objetivos no relacionamento com essas pessoas, seja qual for o motivo pelo qual você esteja se relacionando com alguém diferente de você. É verdade, está corretíssimo. Agora, quando a gente se relaciona com uma cultura, com pessoas de uma outra cultura, e claro, isso impacta a nossa família, existe um conselho bíblico, não é, paulino, a respeito do que é lícito a gente reter daquela cultura, ou o que a gente pode fazer para reter o melhor que aquela cultura tem. Que conselho é esse de Paulo e como a gente pode praticar isso, pastor? Reter o que é bom, não é? É interessante que na introdução do nosso guia de estudos fala que as influências culturais podem ser boas, contudo, na maioria das vezes, são negativas. O que é bom de tudo isso? Né? O que eu posso aproveitar para o crescimento da minha família? Né? O que eu posso aproveitar para poder agregar na minha família? Então, tem coisas que são... quando a gente fala de cultura, a gente está falando também de costumes, né? Também de costumes. E tem costumes que são negativos, tem práticas que são negativas, que são destrutivas para a família. Então, a gente tem que reter o que é bom, filtrar para a gente poder conseguir avançar no meio desse mar de costumes, de práticas, retendo o que é bom e dizendo, isso aqui não é bom, isso aqui não vai ser útil para mim, isso não vai me gerar crescimento. Esse é o desafio que a gente tem hoje em dia, né? Dar uma olhada, dar uma filtrada, será que isso é bom? Não, isso não é bom, não quero isso para mim, não vou trazer isso aqui para casa, não vou praticar isso. Esse é o grande desafio que a gente tem de filtrar. Uhum. Para aqueles que lidam com diferentes culturas, eu acredito que a melhor dica seria conhecer profundamente aquela cultura e ver em que ponto do Evangelho ela está contrária à cultura, ao Evangelho, e se dá para aproveitar o que é bom, né? Sim. Porque mesmo sendo numa terra pagã ou coisa parecida, você vai poder assimilar coisas boas. O conselho de Paulo é fantástico, né? Leia tudo, retendo o que é bom, retendo o que é bom. Isso é fundamental para a gente superar. Dentro dessa visão aí dos textos bíblicos, Juliana, a gente vê aqui Atos capítulo 15, versos 19, 20, 28, 29, depois 1 Coríntios capítulo 2, e a gente percebe que os primeiros missionários do Evangelho, os discípulos, os primeiros missionários do mundo, eles concluíram coisas importantes a respeito desta apresentação do Evangelho a outras culturas, né, naquela guerra entre judeus e gentios ali. Como você pode ver, assim, esse momento da história do cristianismo e como eles tiveram que parar para conversar sobre a cultura? Um momento importante, onde eles puderam analisar que, apesar deles terem um conhecimento, talvez além do que as outras pessoas tinham, no sentido religioso, o conhecimento de Deus e da vontade dele, eles não deveriam discriminar as pessoas. Então, apesar de nós termos muitas vezes
conhecimentos e uma visão além do que os outros. Por exemplo, podemos ver na questão de saúde, talvez a gente conheça algumas coisas ou estude algumas coisas que outras pessoas não saibam ainda, e por isso você já tem costumes e formas de viver que te levam a ter uma vida mais saudável e tudo mais. Nem por isso você deve discriminar. E o seu conhecimento, na verdade, ele deve ser uma porta para que outros saibam da sabedoria que você tem, que você possa, de alguma forma, transmitir isso para as pessoas, levar elas a um conhecimento maior. Então, da mesma forma, a religião, apesar das pessoas serem diferentes e talvez não seguirem da mesma forma que eles seguiam as coisas, eles não poderiam vê-las de uma forma inferior, mas sim poder, de alguma forma, serem um porta-vozes de Deus, pessoas que pudessem transmitir ali o conhecimento do que era correto. Perfeito, perfeito. Foi um momento tremendo, né, da igreja, porque foi um choque cultural muito grande, a tradição judaica agora tendo que ser enfrentada com um aparente liberalismo da teologia, da doutrina. Os discípulos tiveram que ter muita maturidade, muita direção do Espírito Santo para eles tentarem enxergar além daquilo que eles estavam vendo, porque facilmente o evangelho poderia ser destruído se eles não tivessem compreendido isso, não é, pastor Sidney? Então, por esse motivo que Pedro alimentou o preconceito contra os gentios, isso eu não vou pregar para eles. E aí foi necessário que Deus fizesse uma engenharia tremenda, né? A gente lê em Atos capítulo 10, que Deus mandou um anjo para falar com Cornélio. Cornélio, alguém vem aqui pregar para você. Para Pedro também, outra engenharia, dando a ele a visão lá do lençol dos animais, de Atos capítulo 10, né? Dizendo que Deus purificou, que não devia tornar imundo. Então é interessante notar que a questão cultural, ela era aqui uma barreira para Pedro, né? Eu não vou pregar o evangelho para esse pessoal. Eles comem o que não devem comer, eles fazem o que não devem fazer, eles vivem de maneira diferente, e é como se eles não fossem dignos de receber o evangelho. Então, o nosso guia de estudos começa com essa abordagem assim: o evangelho é para todos, né? Só que os nossos primeiros pregadores lá, os apóstolos, já começaram com essa barreira, né? E essa é uma importante lição que a gente aprende, porque muitas vezes a gente também tem um pouco de preconceito, né? A gente também tem um pouco de, não, esse aqui eu não vou pregar, às vezes é um mendigo ou um morador de rua ou coisa do tipo, e o evangelho é para todos, né? E essa é a lição que a gente aprende logo aqui no início do nosso guia essa semana, né? Um outro profeta, que foi Jonas, ele também passou por um preconceito tremendo, né, Juliana? Tinha que pregar lá para os habitantes de Nínive e falou assim: mas eu vou pregar, o senhor vai perdoar esse povo? Por que eu vou pregar? Quer dizer, em toda a Bíblia. Existe um menosprezo muitas vezes da gente. Exato. De que as pessoas não vão querer ou elas não estão aptas para receber aquilo. Exato. Então nós precisamos nos livrar dessa visão, porque é exatamente o que o pastor falou. O evangelho é para todos. E nós que precisamos encontrar formas de atingir a todos. Exato. A graça é transcultural, o perdão de Deus é transcultural, ele está acima de tudo, vai além da cultura, né? Nós vamos para um rápido intervalo e são apenas 2 minutos, voltamos já. Já de volta com o segundo bloco do programa dessa semana, e a gente está muito feliz com a sua audiência, porque vocês estão aí acompanhando o programa, gostam de ouvir da Bíblia, gostam de estudar a Palavra de Deus, e nós ficamos muito felizes, satisfeitos com essa sua atitude. Por isso, a Novo Tempo, através do programa Lições da Bíblia, oferece a você a possibilidade, a oportunidade de aprender mais da Palavra de Deus. Aprender sobre a função da família, a posição da família, através da série Princípios. São estudos que foram organizados para você entender melhor a Bíblia e a vontade de Deus para a sua vida. Você pode solicitar gratuitamente esse curso através do telefone que está aparecendo em sua tela. Código de área 12 2127 3121. Você vai poder falar com um de nossos atendentes em horário comercial e solicitar esse presente. Nós vamos enviar gratuitamente para você.
tá bom? Você também pode fazer isso através do nosso blog, novotempo.com/lições da Bíblia. Ali tem o ícone desta revista, você vai clicar em cima e vai abrir um campo para você preencher o seu nome, os seus dados, e nós vamos enviar com muita alegria. Estude a Bíblia, porque esse estudo muda a nossa visão, muda a nossa condição espiritual também diante de Deus. Estamos aqui com dois amigos, a psicóloga Juliana Assis e o pastor Sidney Rosa, conversando um pouco sobre a família, a influência da cultura, o impacto que tudo isso traz em nossa vida. E agora nós vamos partir aqui para um ponto bastante importante, que eu acredito que vai nos ajudar, porque nada melhor do que você aprender sobre o impacto que a cultura teve sobre a nossa vida e como nós podemos tomar rumos diferentes do que ver personagens bíblicos que passaram por experiências de viver em terras diferentes, distantes, e como eles conseguiram se manter livres da influência negativa da cultura. Então eu queria que a gente estudasse aqui alguns textos, juntamente com os nossos amigos, começando aqui com o pastor Sidney, com Gênesis capítulo 16, versos 1 a 3. Se a gente pudesse ir numa sequência, depois a Juliana pode Gênesis 35, e a gente vai trabalhando um pouquinho aí essa visão transcultural e como a cultura pôde afetar as famílias de alguns personagens bíblicos. Vamos lá, pastor. Então, Gênesis 16 diz assim, verso 1, Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, tendo, porém, uma serva egípcia, por nome Agar. Disse Sarai a Abraão, eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos, toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abraão anuiu ao conselho de Sarai. Então Sarai, mulher de Abrão, tomou Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã. Bom, aqui, pastor Lanza e Juliana e amigos, como a cultura influenciou na vida de Abraão. Era comum, ou era possível naqueles dias, quando uma mulher era estéril, que uma outra mulher, então, fosse dada ao marido, para que pudesse ter filhos em nome da que era estéril. Suscitar a descendência, né, ali. Só que havia um detalhe, Deus havia prometido para Abraão que ele seria pai de uma grande nação. Só que Abraão duvidou. Interessante notar que, nesse contexto da cultura, como que a Bíblia apresenta as falhas dos homens de Deus, né? E no caso de Abraão, ele tinha recebido uma promessa, ele foi convidado a sair da terra dele, e a promessa é que ele seria pai de uma grande nação. E para ser pai de uma grande nação tem que ter filhos, só que a mulher era estéril. Como assim? E aí, então, eles agora imergiram aí no conceito cultural de que podia ter uma segunda mulher para gerar filhos. Então, nesse momento, no contexto do nosso guia de estudos, nós aprendemos que eles tomaram aí da cultura um conceito que não deveriam ter tomado, né? Um costume que era aí natural na época, eles não deviam ter feito, deviam ter confiado em Deus, de que Deus daria um filho, como deu, né, depois, filho para Sara. Interessante é que Agar e Ismael, a mãe e o filho, depois sofreram as consequências. Na verdade, todo mundo sofreu as consequências deles terem absorvido esse elemento da cultura local. Deus nunca apoiou nessa poligamia e ele queria ser o detentor da promessa para Abraão, né? Certo. Juliana, também aí Gênesis 35, 1 a 4, quem nós encontramos como personagem, qual o impacto que a cultura teve sobre ele? Vamos lá, então. Verso 1. Mude para Betel e fixe residência lá, disse Deus a Jacó. Chegando lá, faça um altar, e para prestar culto ao Deus que lhe apareceu quando você estava fugindo do seu irmão Esaú. Jacó mandou toda a gente dele destruir os ídolos que ainda conservava. Mandou que todos se lavassem e vestissem roupas limpas. Pois vamos para Betel, disse ele. Lá vamos construir um altar ao Deus que atendeu às minhas orações no dia do meu sofrimento. Sim, ao Deus que esteve comigo em todo o caminho por onde andei.
Eles obedeceram, deram a Jacó todos os ídolos e os brincos que tinham. Jacó enterrou tudo aquilo debaixo do pé de carvalho para ficar perto de Siquém. É uma história bastante interessante, né, que aconteceu aí com Jacó. Havia um impacto cultural bastante importante aí, até com relação a ídolos, etc. Como você vê aí esse trecho da palavra e o poder da cultura sobre a família? O que eu entendo resumidamente desse texto aqui é que para que a gente receba a bênção, nós precisamos abrir mão de coisas. E foi exatamente o que Deus pediu para ele, né? Se você confia em mim, se eu sou o Deus que você quer agradar, então você vai ter que falar para toda essa gente, desfazer dos ídolos, fazer um altar para mim. Então é isso, para nós atingirmos algumas bênçãos que a gente pede para Deus, nós precisamos abrir mão de coisas. Exato. Nós precisamos pagar um preço, porque as nossas tendências sempre são para o mal, a maioria das nossas tendências. Claro. Então, eu creio que é exatamente esse ponto do texto. Era comum eles terem nas casas os ídolos, né? Os deuses em miniatura, a representação de Deus que eles conheciam. E aí Deus manda Jacó construir um altar e fala para ele, eu quero que você tire da sua casa todas essas coisas aí. Ou seja, elementos da cultura comuns para o seu dia, né? E tanto era comum assim que estava também presente na casa de Jacó. E Deus agora dá uma orientação clara para ele. Eu não quero que esse elemento da cultura, que é, entre aspas, normal, esteja presente também na sua vida, porque eu quero que você me adore. E agora eu preciso que você, então, é comum aí, mas eu preciso que você se livre disso. Interessante ver como o que era... Eu sempre ponho entre aspas a palavra normal, porque assim, vem de norma, né? Então, você que é psicóloga sabe disso, né? Não existe aqui... É aceitável. Que é aceitável, né? Então, Deus disse para Jacó, tira isso daí porque eu quero que você me adore, eu quero que você me preste um culto. E as duas coisas não são compatíveis, embora seja muito natural para a cultura que isso esteja presente na sua casa. Com certeza. Trazendo para os nossos dias, eu creio que isso tem a ver com os pequenos costumes, pequenas condutas que nós temos, que a gente precisa muitas vezes abrir mão, para que a gente agrade realmente a Deus e faça a diferença. Porque a nossa vida, ela prega, sem a gente precisar falar. Então, se a gente quer agradar a Deus, a gente precisa mudar, precisa rever algumas formas da gente agir. E eu creio que é mais ou menos isso que a gente vive hoje, de acordo com o texto. E uma pergunta direta seria, quais são os ídolos, né, que nós precisamos retirar da nossa vida? Quais são as coisas que estão em lugar de Deus, né? O ídolo é isso, para a gente poder prestar um culto aceitável a Deus. Ou seja, Deus tem o seu caminho. Deus tem a sua mensagem. Não adianta a gente trazer assim enxertos culturais ou aquilo que a gente acha que vai mudar o curso dessa mensagem. Ela continua. Eu posso trazer o que é bom da cultura, mas aquilo que é princípio, aquilo que é o cerne da fé, não pode ser mudado, porque senão você muda o plano de Deus de salvação, né? Um ídolo não faz nada na vida de uma pessoa. Exatamente. Né? Mas se ele é colocado no lugar de Deus... Aí sim, né? Sim. Dentro das famílias, por mais que nós estamos inseridos em vários tipos de formas de viver, mas a família, ela precisa ter uma cultura particular, principalmente as famílias cristãs. Então, apesar da gente perceber outras coisas acontecendo à nossa volta, até mesmo com famílias amigas, com os filhos dos nossos amigos, é muito importante você criar uma cultura dentro da sua casa, onde você vai preservar os princípios que você estabeleceu para aquele lar. Exatamente isso. Temos mais textos bíblicos aí de histórias? Sim, o de Esdras, capítulo 10, é o capítulo inteiro, eu vou mencionar o contexto, isso, né? Só o povo de Israel havia estado como cativos em Babilônia durante 70 anos, e lá eles se casaram com mulheres estrangeiras, com mulheres que não eram israelitas, e quando eles voltam do cativeiro, a orientação de Esdras é justamente que eles despeçam não só as mulheres quanto os filhos. Eu imagino que deve ter sido muito dolorido para eles, imagina, despedir a esposa e filhos, mas eles haviam trazido para a cultura judaica, haviam trazido para Israel
princípios, pessoas e tudo mais que eram de uma cultura diferente. Eles ficaram muitos anos, Muitos anos, exatamente. Uma terra estrangeira, né? Sempre traz mesmo. E o outro elemento aqui muito complicado também da gente lidar com ele, que está presente em algumas culturas até hoje, é o exemplo de Salomão, de 1 Reis, capítulo 11, verso 1, que diz que Salomão amou muitas mulheres. Um elemento talvez comum na cultura daqueles dias, não é? Que não é o plano de Deus, que nunca foi o plano de Deus e que Salomão sofreu as consequências por causa disso, não é? Chamada poligamia. Nunca foi o plano de Deus, Deus nunca apoiou, né? Mas a Bíblia também nunca escondeu os erros dos seus personagens. Exatamente. Talvez até para que a gente estivesse conversando aqui hoje e entendendo que Deus, Ele deseja para a família uma relação monogâmica, onde alguém se casa com uma pessoa, tem filhos desta relação e ponto final, né? Mas aquela cultura, eles foram introduzindo esses costumes e isso se tornou até um problema para Salomão. Ele enfrentou muitos problemas, né? Em função dessa decisão que ele tomou, problemas que afetaram até o seu caráter, e ele expressa isso no livro de Eclesiastes, né? Bom, nesse momento, a gente parte para um outro tema aqui do nosso manual. Está aqui na parte de terça-feira, se você tem o manual em mãos, você pode acompanhar. É quando fala um pouco sobre você sustentar a sua família nos tempos de mudança. Esse é um tema bastante importante, porque a mudança ela é inevitável em toda a família, né? Em algum momento você vai precisar de fazer mudanças, alterações. Como é que a gente pode sustentar a família em tempos de mudança? É um desafio, mas é necessário. A mudança ela é constante na vida de todos nós e para que a gente consiga sustentar a nossa família nesse contexto de estar em constante movimento, mudanças, nós precisamos estar sempre nos planejando para as coisas e ter as coisas muito estruturadas e disciplinadas. Se você é uma pessoa que tem uma vida planejada, uma vida estruturada, por mais que venham as mudanças, você vai sofrer um pouco com a instabilidade, mas rapidamente tudo volta aos eixos. O problema é quando a gente já vive numa bagunça, aí as coisas se complicam. Então, é muito importante que nós tenhamos, como eu disse anteriormente, essa questão de você ter uma cultura, costumes, rotina, disciplina nas coisas, porque aí por mais que à sua volta as coisas estejam conturbadas e forçando você a algumas mudanças, você vai conseguir encontrar caminhos para voltar à normalidade. Exatamente. Por exemplo, uma das mudanças que causam tremendos impactos na vida de uma família é a morte. Né? O próprio manual fala sobre isso, né? Desastres, morte, isso altera completamente a química dessa família, as relações humanas, a confiança, às vezes até a confiança em Deus, né? Alguns acabam se perdendo. E aí, pegando um gancho disso, pastor, por exemplo, a morte ela gera um impacto, um choque muito grande. Se essa família é uma família que, por exemplo, o provedor morre e ele não tem uma estabilidade, não deixou uma estabilidade financeira, o que já é um choque, um impacto, se torna uma desgraça. Um problema, né? Grande problema. Então, assim, por isso é importante. Apesar de nós não estarmos preparados para a morte nunca, mas quando você tem alguns cuidados, o problema pode ser muito grande, mas você vai conseguir encontrar. A morte talvez seja o mais radical dos choques que a gente sofre, né? Sim. Mas, pastor, você também passa por isso. Estava contando, quando estava aqui estudando a lição, quantas vezes eu já mudei? 11 vezes. Nossa. Então, imagina, desde os 11 vezes com a família, né? A gente que é pastor sabe disso e possivelmente alguns colegas de ministério nos estejam assistindo nesse momento. A gente vai para um lugar, vai para o outro, já mudei de país, e isso também gera um grande transtorno. E eu fico pensando, você perguntou como é que a gente lida com isso, né? Eu creio que as promessas de Deus, elas nos sustentam, né? Eu estou contigo, eu vou estar com você. Então, desde as mudanças menos traumáticas até a essa que você mencionou, que é a da morte, né? Que é a da separação, eu creio que as promessas de Deus são o conforto, os confortos que nós temos. E
eu creio que Satanás também se aproveita das mudanças para poder gerar um pouco mais de ansiedade, um pouco mais de complicação, né? E eu fico pensando aqui nas mudanças dos nossos personagens bíblicos aqui, né? Sim. Imagina esse Abraão com 75 anos, imagina, um idoso já, né? E Deus fala assim para ele, você pega a sua família aí, junta todo mundo e você vai para um lugar. Tá bom, para onde é que eu vou? Não, eu vou te mostrar o lugar. Como assim? Eu estou idoso já, estou cansado, e ele agora tem que sair. O que sustentou Abraão nesse momento? A confiança de que Deus o guiaria, de que Deus estaria com ele em todas as coisas, né? Então, talvez a gente não passe por uma mudança tão radical como essa de Abraão, de sair, né, já idoso, sem saber para onde vai. Geralmente, quando a gente muda... Com tudo, né? Com o gado, com as crianças, com servos. E sem a estrutura que a gente tem sem hoje, né? Sem estrutura, sem estrada, né? No lombo de um animal. Bom. Então, assim, eu creio que as promessas de Deus, Sim. elas são o que a gente pode realmente se agarrar, né? Eu vou estar com você, não importa o que passe. Confie, continue avançando. Vai adiante. E aí eu fico pensando, pastor Lanza e Juliana, como é que a gente, às vezes, não tem essa fé em Deus, essa confiança nas promessas de Deus. Está sempre reclamando, sempre achando ruim, sempre preocupado, ansioso, como é que vai ser? Isso é do ser humano, né? Mas eu creio que a grande lição aqui é a gente dizer, acreditar. Se Deus está comigo, eu vou tranquilo. É isso mesmo. E nessa confiança. Deixa eu só chamar um intervalo. Já você retoma o seu raciocínio, tá? São só 2 minutos. Voltamos já. Já estamos de volta com o terceiro e último bloco do programa dessa semana. E nós estávamos conversando no bloco anterior, dentro do tema dessa semana, famílias de fé, impacto da cultura na vida humana, etc. Nós estávamos tirando exemplos da Bíblia, né? E vimos aqui o exemplo da família de Abraão, de Sara, de Ló, a dificuldade para se viajar, para se andar naquele deserto, o chamado de Deus, o impacto cultural. Mas temos outras histórias também aqui, Juliana, como aquela que está relatada no livro de Esther, no capítulo 2. Que lições a gente pode tirar aqui desse personagem bíblico? Uma das coisas mais fantásticas que eu vejo na Bíblia é esse elemento de humanidade que a gente consegue ver nas histórias. E por isso que é tão importante para nós, porque nós precisamos ter uma identificação com essas pessoas que nós vemos relatadas ali na Bíblia. E justamente porque nos momentos que nós vivemos de dificuldade, a gente consegue perceber que eles também viveram dificuldades. No caso da história de Esther, é uma menina que viveu era uma história muito triste, ela era órfã, ela foi criada por um tio. Então, quando nós vemos as mazelas dessas pessoas e depois como elas triunfaram através do plano que Deus tinha para elas, é muito mais esperançoso para a gente. Então, no caso dela, nós vemos que realmente não foi fácil ela viver tudo que ela viveu. Ela foi colocada em situações onde, humanamente falando, talvez ela fosse perder de vez os princípios dela, aquilo que ela tinha aprendido lá atrás. Era uma cultura bem diferente, né? Sim. Que ela estava inserida lá. E pelo contrário, na verdade, ela foi colocada naquele lugar justamente porque ela deveria fazer a diferença. Então, nós vemos que de fato ela precisava viver, tudo que ela viveu foi da forma como Deus tinha colocado para... Fale um pouquinho sobre o sentimento de vitimização, por exemplo. A gente não percebe isso nos personagens bíblicos. Poxa, uma menina órfã, criada por um tio, né? Pobre, uma situação complicada. Ela podia muito bem ficar se lamentando, chorando, ser amargurada, né? Desesperada, mas a gente não vê Esther se vitimizando. Em momento Ela se algum. coloca nas mãos de Deus. É ruim, é perigoso o sentimento de vitimização? Quando a gente vê histórias bíblicas assim, como você vê? Com certeza, é uma armadilha, na verdade, a vitimização, porque ela tira da gente a nossa responsabilidade de mudança. Nós não escolhemos onde a gente nasceu, nós não escolhemos quem são nossos pais,
a família que nós temos, mas a partir do momento que você é responsável por você, que você é um adulto, aí você faz as suas escolhas, as decisões estão na sua mão. Então, não adianta você passar o resto da sua vida se lamentando por tudo aquilo que te prejudicou, se ali naquele momento as oportunidades estão vindo para você e você não está aproveitando. Exato. Então, a vitimização ela deve ser uma das coisas que nós devemos lutar contra, porque ela não agrega nada e não nos ajuda a crescer. Ela, na verdade, impede o nosso crescimento, impede o nosso amadurecimento. Porque todas as dificuldades que acontecem com a gente, elas são meios da gente crescer, da gente amadurecer, da gente se desenvolver, e é através dos problemas e das dificuldades que Deus trabalha na nossa vida. Então, se eu não consigo olhar as soluções, só fico preso ao problema, eu não estou deixando o poder de Deus atuar na minha vida. Exato. E aí fica uma dica para você que está nos acompanhando. Se você está passando por um tempo de mudança, de luta, dificuldade, indo para uma região onde é uma cultura diferente, então não se vitimize, se coloque nas mãos de Deus, né? Tire lições importantes disso, como os personagens bíblicos tiraram, né? E temos outras histórias, pastor. Eu queria que você falasse um pouco sobre aquilo que encontramos no livro de Daniel, no capítulo 1, sobre a vida desses personagens ali. Então, como é que a mudança impactou para eles, né? De várias formas. Daniel, Ananias, Misael e Azarias eram israelitas e agora eles vão para Babilônia. E eles são escolhidos para poder ir lá para o palácio. Eles foram levados como escravos. Como escravos de guerra, né? Como escravos. E foram escolhidos, né, a dedo ali para ir para o palácio. E quando chegaram lá, a primeira coisa que fizeram foi mudar o nome deles. Eles já não eram mais os mesmos de antes. Depois, olha, tem a comida aqui da melhor comida, vocês vão comer, porque isso, teoricamente, vai tornar vocês mais inteligentes e mais capazes para o trabalho. E o que eles fazem? Rejeitam a cultura, rejeitam naquele momento a comida e rejeitam tudo que vem daqueles princípios que são oferecidos para eles. Então, naquele momento, eles fazem uma ruptura com o que estava sendo oferecido para eles. É interessante olhar a história desses jovens aqui, porque eles poderiam muito bem, a gente não está na casa da gente, não está no país da gente, vamos fazer tudo como tem que fazer, vamos, como diz a gíria, chutar o balde, vamos viver aqui, vamos tentar nos acomodar à situação que estão nos oferecendo aqui, para ver se a gente sai bem dessa. Mas não, ao contrário, eles preservaram tudo aquilo que eles aprenderam, preservaram os elementos que eles tinham, como os valores que eles possuíam, né? E isso foi muito importante para que Daniel e os amigos dele deixassem, não só para aqueles dias, mas para nós também, um testemunho poderosíssimo. Não importa o tamanho da perseguição, não importa o tamanho do oferecimento, não importa o tamanho do que estão nos entregando, nós queremos o que nós aprendemos, nós queremos continuar com o nosso Deus, nós queremos continuar com os nossos princípios familiares, nós queremos continuar com a nossa adoração, no caso deles aqui, não importa o que aconteça. Isso é muito interessante. A cultura não entrou neles para mudar o modus operandi deles. Eles continuaram firmes àquilo que eles criam. Interessante. Uma lição poderosa para nós hoje. É interessante essa análise que você faz, porque eles tinham tudo para reclamar, e até reclamarem de Deus, né? Lógico. Poxa, o senhor, a gente era fiel lá, né? Eles eram jovens, 18, 19 anos ali. Que é um exemplo maior ainda. Porque nessa idade todo mundo quer ser aceito. Então você está num lugar que você é o diferente, você tenta de alguma forma se adaptar ali para não ser rejeitado, para não ser excluído. E foi exatamente o contrário que eles fizeram. Eles mantiveram ali a convicção daquilo que eles acreditavam, porque provavelmente eles tinham a noção do que era. Exato. O que acontece muitas vezes com os jovens hoje é que às vezes eles não sabem o porquê eles seguem certas normas. E por isso é tão importante o papel da família, de mostrar o plano de Deus para cada um, para a família, o porquê que a gente segue alguns padrões. Eles poderiam ter dito assim, todo mundo faz, então vamos fazer também, né? Ou poderiam dizer assim, o que tem isso, né? Não tem nada demais, essa comida aqui. Mas eles raciocinaram do ponto de vista da causa para o efeito. Né? Perfeito. Então isso é muito interessante e é um exemplo para nós hoje, né? Eu sempre digo para as minhas filhas, você não é todo mundo, não é porque todo mundo faz que você vai fazer,
não é? Então, quando eu estava estudando a lição, eu pensei exatamente nessa expressão, você não é todo mundo. Você não é todo mundo. Né? E a cultura, ela vem justamente para poder, ela te leva como uma grande onda, né? Então, você precisa pensar em quem você é, qual a educação que você recebeu, que princípios foram estabelecidos para você, para que você agora os mantenha. Senão você começa a fazer o que todo mundo está fazendo. E a história desses rapazes lá no exílio babilônico é um exemplo mesmo, porque eram muito jovens, foram como escravos, nunca mais voltaram para a terra deles, tiveram que tolerar aquela condição humana, eles estavam ali enclausurados naquela cultura, meio que em definitivo, né? Longe de família, de pai, de mãe, etc. E em outros momentos eles não se dobraram lá diante da estátua no vale ali de Dura, né? Quando o Nabucodonosor pediu para que todos se curvassem, eles não se curvaram. Daqui a pouco Daniel foi proibido de orar 3 vezes ao dia e continua orando. Sabe aquela coisa assim, olha, nós respeitamos você, mas nós vamos afrontar porque nós queremos seguir o Deus verdadeiro. Vamos continuar com os nossos princípios. Porque eles entendiam que aqueles princípios estavam acima de qualquer cultura. Deus acima de qualquer cultura. Talvez esta seja uma importante dica para cada um de nós, né? Para a gente ir para a parte final aqui do programa de hoje, a gente tem um tema aqui que eu queria que vocês falassem um pouquinho, ver a visão dos dois, que é o tema da parte de quarta-feira que nós estudamos, que leva o título Rumo à Fé da Primeira Geração. O que significa esse título? Rumo à Fé da Primeira Geração. Como você viu esse conteúdo aqui, Juliana? Eu creio que o tema quer mostrar para a gente é que apesar das gerações passarem e os costumes vão se modificando, mas é que é muito importante que a gente consiga manter algumas coisas, alguns pilares fundamentais daquilo que a gente acredita. Então, nós temos os nossos antepassados, nós temos as nossas histórias bíblicas, nós temos uma série de coisas que a gente precisa continuar se baseando a elas, apesar da mudança de tempo e de outras coisas que vão acontecendo no decorrer da nossa vida. Então, é sempre nos voltarmos àquela fé inicial, àquela estrutura de fé que as pessoas tinham antigamente. Entendi. Interessante essa expressão, né? Como se você nunca perdesse o seu primeiro amor. Falou, olha, mantenha em sua vida o sentimento de retidão, de integridade espiritual, aquele primeiro amor que nunca cabe. Levantou-se outra geração que não conheceu o Senhor. Essa é uma expressão bíblica muito interessante. Os pais tinham um determinado princípio, esse princípio já vai ficando mais fragilizado para os filhos. Os que vêm lá na frente, os da seguinte geração, já não se lembram mais do que faziam os pais. Então, aqui tem uma expressão muito interessante, Deus não tem netos, apenas filhos. Ou seja, Ele espera que a gente continue vivendo os princípios, a expressão que você usou, né, do primeiro amor, da mesma forma, com a mesma intensidade. Não é? Então, rumo à fé da primeira geração, que é o tema de hoje, é um convite para a gente não fazer com menos intensidade, não adorar com menos intensidade, não reconhecer a Deus com menos intensidade, não viver com menos intensidade o aspecto prático da nossa religião, para a gente continuar fazendo aquilo que Deus pede, sem ser menos intenso, sem ter menos valorização daquilo que da forma como a gente fazia antes. Perfeito. Só usando um exemplo disso, por exemplo, nós podemos ver na nossa família, aquela autoridade que os pais têm sobre os filhos, quando esses pais se tornam avós, é diferente, porque os netos veem os avós de uma forma um pouco mais branda, no sentido de autoridade. Distribuidores de balinha. Exatamente. E aí nós somos chamados a manter essa relação com Deus direta, de pai, que é a autoridade suprema. Então, quando, apesar das gerações elas continuarem acontecendo e se reproduzindo, mas você tem que sempre se voltar a Deus como pai, como a sua referência de autoridade, não como aquele vô que eu não preciso respeitar tanto, ou que vai sempre fazer a minha vontade porque ele é um pouco mais manso, ele quer me agradar. Exatamente. E Deus não vai salvar ninguém por causa
da experiência dos pais, né? Cada um precisa ter a sua experiência com Deus. Exatamente. Ninguém vai para a vida eterna com a experiência do outro. É a sua experiência, né? É a sua relação com Deus que vai contar ali. Para a gente fechar o programa de hoje, tenho 3 minutos. Faz 21 séculos que nós estamos aqui pregando o Evangelho. Nós somos hoje os mensageiros do século XXI, pastor Sidney? Então, para a gente, aqui a gente pode utilizar o exemplo dos discípulos, que eles, quando ouviram a notícia da ressurreição, eles saíram falando, olha, Jesus ressuscitou, Jesus está vivo, ou seja, era o cumprimento da promessa, né, da profecia bíblica, e eles então se alegraram com isso, e eles saíram entusiasmados para falar sobre a ressurreição de Jesus. A reflexão que a gente faz hoje é a seguinte, o quão entusiasmados nós estamos para falar da volta de Jesus. Então o tema de hoje é Mensageiros do século XXI. Quando a gente está entusiasmado, as pessoas vão escutar o que a gente tem para dizer. Quando a gente está assim falando, meio sem convicção, meio introvertido, as pessoas não vão dar muita importância para o que a gente tem a dizer. Tem que pôr a boca no megafone, né? Não é? Então, como mensageiros do século XXI, a pergunta, a reflexão que fica para a gente hoje, e a gente não pode esquecer que estamos falando de cultura, nessa cultura, quão entusiasmados nós estamos para falar a respeito dessas boas novas, disso que transformou a nossa vida, que mudou a nossa vida, que pode mudar a vida do outro também, e também para falar dessa mudança radical que vai acontecer quando Jesus voltar. Então, como mensageiros do século XXI, o convite que nos é feito é para que a gente esteja tão entusiasmado para falar da volta de Jesus, quanto os discípulos estavam para falar da ressurreição de Jesus. Perfeito. Não é? Excelente. Eu não quero fazer aqui uma comparação, uma definição etimológica da palavra amor e paixão, não é isso. Mas eu tinha um livrinho chamado assim, Paixão pelas Almas. Alma no sentido de ser humano, né, pelas pessoas. Nós precisamos ter paixão, né? Sim. Viver uma vida apaixonada por Jesus, para proclamarmos o Evangelho que Ele tem. Essa eu acho que tem que ser a nossa visão, Juliana. Eu acredito também, pastor. A mensagem é clara, nós sabemos que nós a temos, mas eu destaquei aqui 4 pontos que a gente pode levar em consideração em relação a como transmitir essa mensagem dessa forma animada, mas tem alguns outros elementos. Tenho 40 segundos para terminar o programa. Vamos ver teu poder de síntese. Vamos lá. Vamos lá. Eu separei aqui a coerência, que é você viver aquilo que você prega. Eu destaquei aqui tolerância, que é você aprender a respeitar o outro, mesmo que ele tenha um ponto de vista diferente do seu. Eu separei aqui bom senso, que é muito importante nas relações, na forma da gente conviver com as pessoas que pensam diferente, e também a caridade, que é uma outra coisa que nós precisamos levar em consideração no sentido do amor, da forma de transmitir, essa coisa do cuidado mesmo. Se a gente não reflete isso no nosso comportamento, com certeza a gente não está conseguindo ser o mensageiro correto do século XXI. Que sejamos esses mensageiros, né? Amém. Obrigado, viu, Juliana, pela sua participação com a gente. Eu que agradeço. Você é muito bem-vinda sempre, pastor Sidney. Um prazer. Muito obrigado pela participação, obrigado pelo aquilo que vocês falaram, muito bem-vindo sempre. E obrigado pela sua audiência. Nós nos vemos aqui na semana que vem mais uma vez.